Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 442. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Dudu e com o Gibson. E nesse momento, Ana, tá rolando o jogo das Brabas, né? Tá sim, começou agora o segundo tempo, né? Temos 2 minutos do segundo tempo, o Corinthians vai vencendo por 2-0, vai se consolidando aí no segundo lugar e falta só um jogo para terminar a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas no final a gente fala, né? Posso falar o resultado final do jogo e quando vai ser esse jogo final. Isso, vai passando as atualizações aí também, se elas marcarem mais gols e tudo mais, como é que a gente tá, certo? Certo. Bom, antes de começar a falar do futebol, a gente precisava fazer um aviso, né? Como o Corinthians não vai jogar próximas semanas aí, né? O Corinthians masculino não vai jogar, né, Ana? O feminino Isso. vai continuar jogando. A gente vai fazer uma mudança aqui no nosso podcast. Não vamos fazer nossa live. Você vai ganhar uma folga aí, Gibson. Não vamos fazer a nossa folga live. Que eu já tenho, cara. Vai poder gastar o seu grosso salário que você ganha aqui da Irmandade. Enfim, vamos fazer um podcast diferente. Mas vai ter podcast. Vai ser diferente. Não sei exatamente como é que vai ser. Vai ter as atualizações das Brabas que a Ana vai trazer. E vai ter um conteúdo aí que enfim, a gente vai vendo como é que vai fazer aí de semana em semana. Fica ligado. Claro, se também tiver alguma polêmica nova, uma contratação, uma contratação espetacular, ou uma saída surpreendente e tal. Que é o que estão mais falando, né? A gente dá um jeito de trazer todo mundo para comentar um pouco isso. Mas se for tranquilo, como normalmente é as semanas do Corinthians, né? Tranquila, sossegada e tal. Sem as nossas lives, sem essa estrutura que a gente faz normalmente. A gente volta normalmente depois do no dia 13, né? Teoricamente, a volta do Corinthians está marcada para o dia 13 de julho, no jogo Corinthians e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Se não mudar nada as datas, nada, até lá a gente vai voltar nessa data. Se acontecer alguma mudança na data do jogo, se adiantar, acho difícil, né? Mas se jogarem mais pra frente, a gente volta depois. E nesse podcast a gente vai falar um pouco da bola rolando, começar falando da bola rolando, enfim, alguns destaques. Mas também vamos falar da história da SAF, né? Tá aparecendo umas coisas de SAF aí, e eu acho que é legal a gente trazer essa discussão para a Irmandade. A gente falou rapidinho uma vez, né, Gibson, um tempo atrás, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais tranquilo. Bom, resultado da semana, o Corinthians empatou com o Grêmio fora de casa. É um jogo com muitos desfalques, né? O Memphis, o Carrillo e o Martínez, porque jogaram pela seleção na data FIFA, né, 2 dias antes. Também tivemos o desfalque do Raniel, do Gustavo Henrique e do Yuri Alberto, que estão contundidos, né? Muitas coisas diferentes nessa partida. Para nossa surpresa, ou pelo menos para minha surpresa, né? O Dorival mudou o esquema, né, Ana? Mudou o esquema. Ele ligou pro Ramon, foi isso? Olha, eu não sei se ele ligou pro Ramon, né? A gente não tem essa informação, mas eu vou falar para você que eu gostei. Claro, né? Ele voltou o que estava dando certo antes. Eu vou falar pra você que não eu gostei. Inventou, né? Colocou todo mundo na posição dele mesmo. Exato. Você vê como o futebol é simples, né? A gente que complica. Mas eu vou falar que foi um jogo surpreendentemente bom do Corinthians. Não foi um jogo excepcional, né? Eu não acho que o Corinthians teve tantas chances de ganhar o jogo assim, mas jogou de uma maneira competitiva, fora de casa. Muitas vezes a gente pedia isso, que o time era muito passivo fora de casa, isso não aconteceu na quinta-feira. Também não sei se é tipo, é o último jogo antes das férias, pode ser também. Mas eu gostei, foi um jogo bem disputado, que o Corinthians teve chances, né? E mostrou algumas fragilidades que o Corinthians vai ter que, também a gente tem que falar a verdade, né? O ataque reserva do Corinthians é muito frágil. Isso é uma coisa que o Corinthians vai ter que tentar consertar. Eu sei que não tem dinheiro, mas vai ter que tentar consertar para essa segunda fase aí dos campeonatos que nós vamos disputar. O Héctor Hernandes, para mim, ele é mais fraco que o Guinegão. Se fosse para apostar em alguém, eu apostaria no Guinegão do que no Héctor Hernandes, né? Thales Mágico, agora não sei se é trágico, mágico, vive uma fase muito ruim, né? E acho que a boa surpresa foi a entrada dos meninos que a gente tinha pedido
semana passada. Eu não sei se ele falou com o Ramon ou se tá ouvindo a gente aqui. Pode ser também, né, o Dorival. A gente sabe que o Carilli escutava o nosso podcast, né? Mas depois parece que não passou isso pra frente e o pessoal não estava ignorando um pouco a Irmandade Corintiana, os nossos pedidos. Mas sem dúvida nenhuma, o nosso ataque, sem o Memphis na seleção, enfim, marcou 3 gols, né, lá pela seleção, e o Yuri Alberto, que é o nosso artilheiro, realmente fica muito fragilizado. E Dudu, o Garro, depois da volta dele, né, já conseguiu, eu achei que ele não ia conseguir jogar 90 minutos tão cedo, mas já jogou, né, 90 minutos contra o Grêmio fora de casa, e eu acho que ele é o que ajusta esse esquema do 4-3-1-2, ele é esse 1, quando ele encaixa perfeitamente no esquema, né? É verdade. A gente até comentou aqui sobre isso, muito a Ana pegou no pé, que quando o Garro tivesse disponível, que se o Dorival iria encaixar em algum lugar ou se iria deixar ele mais à vontade. A gente sabe que ele é o principal jogador do time, a gente fala muito do Memphis, mas eu acho que questão de quem dita o ritmo do jogo do Corinthians é o Garro. E foi muito bom mesmo, né? Para nossa surpresa, ele poder voltar a jogar os 90 minutos já nessa partida, ter ajudado o Corinthians, né? O Corinthians, na minha opinião, com todos os desfalques, jogou melhor que o Grêmio, poderia ter saído de lá com resultado, porque acabou sendo uma semana, né? A semana, assim, os últimos 2 jogos, o empate com o Vitória aqui e o empate lá, então não ajudou muito a gente em termos de classificação. E agora torcer aí para que também o Yuri Alberto se recupere o quanto antes, para que a gente possa contar com ele, se já não nessa partida do dia 12, dia 13, mas pelo menos o quanto antes, porque a gente viu que a questão do ataque está complicada, precisa aproveitar esse período aí para que a gente possa tentar se reforçar de algumas posições. E que nem a Ana falou, gostei de ver os meninos, e acho que o ponto negativo assim foi que a gente na escalação imaginava o Coronado, e o Coronado acabou nem entrando em campo, né? Então acho que realmente ele começa a não fazer mais partes do plano aí do Dorival. Enfim, não está ajudando muito, de repente é uma ajuda aí salarial que o Corinthians pode tentar negociar para de repente trazer algum outro jogador. O Gui, é só um Pode pouquinho, falar. foi gol do Corinthians. O Corinthians, Vicky Albuquerque. A Vicky tem que deixar o dela, artilheira. Grande Vic. 3-0 agora, então, é isso? 3-0. E, Gibson, o destaque da partida contra o Grêmio foi o Bidon, né? O garoto Bidon, que marcou um golaço ali, né? Marcou impressionante o chute que o garoto acertou, que foi no jeito, né? Não foi na força. Botou na gaveta. E, enfim, além disso, jogou muito bem o garoto, né? Então, isso que eu ia falar, não só fez o gol, mas jogou uma bela partida. Mas esse gol dele, assim, e a dependência desse gol, você vê, foi o único gol que ele conseguiu marcar na partida, evidencia o que a Ana tava falando, né? E o Dudu, nosso ataque reserva é uma piada, não consegue produzir nada ali na frente, né? Se não vem alguém de trás pra resolver a questão, né? Então, se não tivesse o Bidon tivesse coelho da cartola, porque é aquela coisa que ele não vai fazer todo o jogo isso, né? Seria ótimo. Não, seria maravilhoso, mas a gente sabe que a vida não é assim, né? Então, assim, é difícil, cara, né? Mas eu concordo com o que o Dudu falou. Eu esperava esse jogo muito mais duro, visto como a gente vinha jogando nas outras partidas. Eu acho que a gente, mesmo sem o nosso ataque, conseguiu produzir bastante, chances desperdiçadas. Eu acho que até o Talismã jogou bem nessa partida. Ele vinha jogando muito mal, mas eu acho que ele foi bem nessa partida. Ele meteu uma na trave até, se não me engano. Né? Sim, sim. Não saiu o gol, infelizmente. A gente quer que ele marque, né? Mas também é o Thales, calma aí, né? Então, mas, assim, o Bidon, você vê, o meio de campo, cara, o Garro, o Bidon, são os caras que vão salvar a gente. Bela partida do moleque, eu espero que ele mantenha esse nível daqui pra frente. Né? Aliás, eu espero que o time inteiro comece a crescer em produção. Agora tá na hora de começar a engatar um padrão de jogo. Mas, assim, eu fico muito puto de fazer essa ressalva, porque pra mim o Memphis tinha que ter jogado, cara. Os caras vêm com essa coisa de, quem jogou acima de tantos minutos na convocação da seleção não vai jogar. A última partida do Memphis foi um amistoso, é um bate-bola com Malta, velho. 8-0, o Memphis quase fez 40 gols no jogo. Porra, bicho, o cara, ele não viaja de avião no coach, sabe, na classe econômica. Ele vem lá gotoso, macio, dormindo, né, tomando um bom drink. Porra, bicho, chega aqui para o cara pra jogar, vai ter 2 semanas pra descansar agora, meu, né? Então, assim, eu acho que se ele tivesse jogado, a gente teria saído com essa vitória de lá. Eu acho que foi um dos melhores jogos do Corinthians, né? No comando do Dorival. Teve aquele 4-2 lá contra o Inter, que também foi um resultado mais expressivo, né? Mas jogando fora de casa, com tantos desfalques assim, acho que é a saudade quando a gente vê o esquema do Ramon em campo,
fez o Corinthians jogar... Enfim, eu acho que o futebol foi melhor, foi mais ofensivo. Foi um jogo mais divertido de assistir do Dorival do que os anteriores, né? E eu espero que ele mantenha esse esquema. E a dúvida principal que continua, né? Que era a do Ramon e vai ser a do Dorival, é como armar esse time sem o Garro. Quando não tiver o Garro, vai fazer qual esquema? O Ramon vinha optando pelo 4-3-3 que não estava funcionando e que eventualmente até pode ter levado à queda dele. O Dorival tá naquele 4-1-4-1 lá que, pelo amor de Deus. Essa pergunta ainda falta ser respondida, né? E talvez, Dudu, a resposta... Você quer falar, Ana? Desculpa. Eu quero. Mais um gol do Corinthians. Letícia Monteiro, 4-0. Só enquanto a gente falava, já perdeu 2 gols na cara do gol. Ô, louco. O jogo fora de casa hoje, né? Isso, fora de casa, É um adversário difícil. O Corinthians está jogando no estádio do São José, eu não sei o nome, mas é fora de casa. E eu tava falando, Dudu, a resposta talvez desse esquema sejam os garotos, né? O Dorival colocou aí, comentou rapidinho, mas o Dieguinho e o Kaique entraram. O Dieguinho já tinha entrado uns minutos com o Dorival, né? Se não me engano, o Kaique... Esporte. E o Kaique fazia, sei lá quanto tempo que a gente não encontra... No banco ele tava sempre, né? Em campo, raramente. Gostou dos garotos, Dudu? Gostei, né? A gente defende um pouco a base corintiana, não é todo mundo que favorece isso, que apoia, até pela situação do time, né? A gente sabe que é mais fácil quando o time está numa situação um pouco melhor para colocar. Acho que a gente falou aqui de outros meninos também, a gente até queria ter visto um pouco mais do Jacaré. O Guinegão entrou, até que a gente brincou aqui na surpresa, acho que nem ele esperava, ele acabou jogando contra o Vitória. O Kaique fazia muito tempo, e acho que o Gibson tinha falado, eu sei que não foi relacionado, mas eu acredito que o Bahia já está merecendo uma chance também nesse time, o volante, né? Então vamos ver se o Dorival olha com um pouco mais de carinho para eles agora nesse período. Acho que o Corinthians são 15 dias de férias que o Corinthians divulgou e depois volta para treinar. Mas eu gostei dos meninos, sim. Acho que não sentiram a pressão, né? Achei interessante isso, um jogo fora com um time um pouco mais desfalcado, mas eles não sentiram tanta pressão, foram para cima. O jogo acho que favoreceu para eles, né? Eles estavam bem soltos. O Kaique, principalmente para jogar pelas pontas, é uma parte do campo que a gente ainda está precisando de jogadores. É lógico, a questão é eles irem entrando alguns minutos, não acho que ainda não vão começar a partida, também não é muito do Dorival fazer isso, mas ao meu ver, assim, é que eu acho que eles conseguiram ou estão conseguindo ganhar esses pontinhos aí com o Dorival para ir galgando as próximas oportunidades. E o Dudu falou rapidamente do Coronado, né, que não entrou nessa partida. Enfim, é o fim da linha dele, porque o Dorival tinha a opção de colocá-lo e colocou os garotos, né? Eu acho que muito a influência disso é ele ter 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Se você pegar os últimos 5 jogos do Corinthians, ele só entrou na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Ele não entrou em nenhum no Brasileiro. Então, acho que ele ter 6 jogos no Campeonato Brasileiro influencia. Acho que é um dos jogadores que, principalmente, se vier proposta, o Corinthians não vai fazer nenhuma questão de segurar. E, assim, na minha concepção, acertadamente, porque eu não vejo ele assumir um protagonismo que ele deveria ter assumido esse ano. A gente entendeu na primeira temporada dele de que era uma temporada que ele vinha da Arábia, né? Mas agora eu acho que já não tem mais tanta justificativa. Eu acho que não justifica o salário dele. Então eu acredito que é isso. Eu acredito que o Corinthians vai negociar e não sei se existe algum interessado do Campeonato Brasileiro para não fazer o 7º jogo, né? E é um salário alto, né, Ana? O salário dele E Gibson, agora é isso, né? 15 dias de folga e depois retoma os treinos e até o jogo lá contra o Red Bull Bragantino. Vamos ter o desfalque já contra o Red Bull Bragantino. O André Ramalho e o Bidon levaram o 3º amarelo. A gente precisa lembrar disso daqui a um mês. O que você faria nessa sua folga de 15 dias, Gibson? Se você fosse um jogador do Corinthians. Bom, se eu fosse um jogador, provavelmente eu ficaria enchendo a cara e fazer churrasco, né, como eles gostam de fazer, né? Eu faria churrasco, porque eu adoro fazer churrasco. Eu acho que eu não vou encher a cara, mas eu faria churrasco, uma boa. Essas 2 semanas, a gente sabe que assim, tem 2 semanas porque é uma questão de legislação. Não tiveram no começo do ano, vão ter agora. Por causa desse calendário maluco, por causa desse mundial de clubes, né? Mas dito isso, cara, assim, tem que... Eu espero, não é que tem que... Eu espero que eles voltem muito inteiros dessas 2 semanas. Que não avacalhem, sabe? Não chega... com aqueles 2 quilinhos a mais, devagar, inchado de cachaça, sabe? Essas coisas assim, né? Porque, cara, esse treinamento que a gente vai ter essas 2 semanas pra treinar antes da volta
pra mim, elas vão definir o segundo semestre do time, assim, né? O time que voltou, esse primeiro jogo que a gente vai ter, tudo bem que vai ter desfalques, você falou, tem o Bidon, o Ramalho, o Yuri provavelmente não vai estar de volta, talvez, enfim, bem difícil. Mas mesmo com desfalques, essa primeira partida vai dar pra gente saber exatamente qual vai ser a pegada desse time até o final do ano. Uma vez que o calendário já tá livre, tá bem mais liberado já. Então, assim, eu adoraria que essas 2 semanas de férias, essas 2 semanas de treino, dessem o ânimo que a gente precisa pra esse final de ano, né? Mas é só um wishful thinking, né? Tipo, porque vai saber como vai ser isso aí. E a gente precisa lembrar, né? O Corinthians não teve 2 semanas nem no começo do ano, né? O time volta, acho que dia 7, já joga dia 14, quer dizer, uma semana. Depois já tava de voltar, já tava jogando. Quer dizer, o Ramon não teve essas 2 semanas nesse início de ano para treinar a equipe, preparar, procurar uma alternativa, sei lá. Treinar o time mesmo, né? E o Dorival vai ter isso aí, né, nesse meio de ano. E no ano que vem é a Copa do Mundo, né? No ano que vem é a Copa do Mundo, precisa ver como é que vai ficar isso. Sendo o campeonato esse ano termina dia 21 de dezembro, né? Então, se voltar no dia 7, não vai ter nem nada de folga. E aí, no meio do ano, vai ter que ser 15, em vez de 15, vai ter que ser um mês inteiro, enfim. Aí começa a complicar mais ainda o calendário. E aí, em vez de 21 de dezembro, no ano que vem a gente vai terminar só em 27, sei lá. E essa Copa aí vai ter mais datas que as Copas anteriores, né? Tem mais times, enfim. É uma Copa inchada, né? Com problemas com os países envolvidos e com os países que vão jogar nos países, enfim, né? Enfim, mas o calendário tem todo esse problema que precisa ser resolvido. Não sei como é que tá isso pensado em 2026. Bom, após 12 rodadas do Brasil... Pensado. Boa, né? Após 12 rodadas do Campeonato Brasileiro em 2025, o Corinthians tem 16 pontos e está na 10ª colocação. Com esse empate, né? E só lembrando, é bom a gente lembrar aqui, né? Em 2024, depois de 12 rodadas, o Corinthians tinha apenas 9 pontos, né? No ano passado, em 2023, tinha 11 pontos. Então estava bem abaixo do que estamos agora dessa pausa, né? Vamos ver como é que o Corinthians vai voltar. E as brabas, Ana? Além desse jogo que tá rolando, teve algum outro jogo essa semana, não? Não, foi esse jogo mesmo que o Corinthians teve. E agora vai ter no meio de semana. Vai ser o jogo bom, o jogo contra o primeiro lugar. Vai ser o primeiro contra o segundo, Cruzeiro e Corinthians. Na quarta-feira, às 3 da tarde. E o jogo ainda tá 4-0, é isso? Tá 4-0, 25 do segundo tempo. Mas as brabas tiveram convocação para a Copa América, né? Tivemos convocações, 3 jogadoras convocadas. A Duda Sampaio, que já é cativa na seleção brasileira. A Johnson, que tem conseguido arranjar seu espaço ali. E a Marisa também, outra zagueira que o Corinthians está conseguindo emplacar aí na seleção brasileira. Então, é para a Copa América e para um amistoso contra a França. Importante as participações das corintianas, né? Vamos torcer aí para que tenha bons resultados. O Brasil tem tido bons resultados, o Corinthians tem se recuperado agora no final dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro. A Johnson meteu um gol na última convocação dela, não foi? Meteu. Eu lembro. Teve a venezuelana convocada também, Dayana Rodrigues. Dayana Rodrigues. Eu não sei, Copa América, não né? sei se a Robledo foi, isso eu não vi. Para a Copa América, eu tinha visto a Dayana Rodrigues convocada para a Copa América venezuelana, né? Eu não sei se a gente vai falar um pouco mais depois, mas só lembrando que o Cruzeiro já é o primeiro colocado, né, no Brasileiro. O Corinthians não tem como alcançar. O Corinthians hoje vencendo, como praticamente já venceu, vai brigar diretamente aí com o time do Jardim Leonor aqui pela segunda colocação, né? O Corinthians, na pior das hipóteses, a Ana pode me corrigir, mas fica em terceiro no Campeonato Brasileiro Feminino. Vai fazer pelo menos a segunda partida em casa, né? Que é importante pra gente. Ficando só atrás de 2 times aí numa eventual semifinal, numa decisão que não seria na Neoquímica Arena. Boa, Dudu. E nessa data FIFA também teve o Memphis, né? O Memphis na seleção holandesa, alcançando o Van Persie na artilharia da seleção holandesa. Marcou 3 gols nessa convocação, né? Um contra quem que foi? Finlândia, né? E 2 contra Malta, é isso? Isso. Chegando em 102 jogos com 50 gols, né? Empatando, como eu falei, com o Van Persie. Ele está acima do Huntelaar, acima do Kluivert, do Bergkamp, do Robin e do Van Nistelrooy. E Ana, você sabia que você já pode ter o seu brinquedo de pelúcia do Memphis? É? O Corinthians lançou essa semana
uma pelúcia do Memphis. Você vai comprar a sua ou não? Não, porque eu tenho muita alergia de tudo, então eu tenho alergia à pelúcia também. Mas eu compraria minha pelúcia do Memphis. Enquanto a gente falava da pelúcia do Memphis, o Corinthians faz o 5º gol com a Eudmila. Então 5-0 Corinthians. Eu acho muito interessante, tá? A pelúcia? pelúcia? A pelúcia. Eu acho que as crianças gostam. Eu lembro do bonequinho do Cássio. Eu lembro que eu tava no hotel uma vez, a criança ganhou de Natal o boneco do Cássio, que não era do Corinthians, né? Era da loja do Cássio. E eles adoraram o boneco do Cássio. Então eu acho muito interessante. Eu acho que quanto mais o Corinthians tiver uma gama de produtos e conseguir vender, melhor. É, melhor. E o Memphis faz sucesso com a criançada, enfim, faz sucesso com o torcedor. Artilheiro da seleção holandesa, Gibson, e joga no... A gente já tem, quer dizer, se ele não sair, né, na próxima Copa do Mundo, a gente vai ter um jogador corintiano lá. Certeza. Não, esse número que ele fez impressiona. O Van Persie não é qualquer um. A gente acompanhou a carreira do Van Persie, né? A gente tem idade pra isso. E vai fazer mais, ele vai passar, certeza. É uma questão de tempo. Sim. Agora que ele voltou à seleção e, enfim, e tá jogando bem, tá marcando, você acha que ele não vai ser convocado? Claro que vai. Né? Então pode apostar que ele vai passar e não vai ser pouco não da marca do Van Persie. Não vai ser um golzinho a mais não, vai meter pelo menos uns 5-10 em cima ainda. Até porque ele enfrenta a Malta novamente, né? Ah, então só aí, bicho, já vai, né? Van Persie tá assim em casa falando, não, Malta, não, né? E foi por isso que ele optou pelo Corinthians, né? Para poder continuar na seleção, enfim, alcançar essa marca, disputar a próxima Copa do Mundo. Por isso que ele optou pelo Corinthians, que já o treinador já tinha falado que se ele fosse para a Arábia não ia rolar, né? Então a gente também tem que agradecer o Koeman lá, porque trouxe ele para cá, de uma certa forma. E uma coisa também que tem que ser falado, cara, ele fez 102 jogos e 50... Cara, é uma média alta, cara. Fora assistência, né? Fora assistência. Não, então, fora assistência. Essa média aí, ó, eu até peguei aqui, sei lá, os 10 maiores artilheiros da seleção brasileira. O Neymar acabou de passar agora porque ele tem jogo pra caralho. Ele fez 79 gols em 125 jogos, né? Que é uma média mais alta do que a do Memphis, né? Em segundo lugar tá o Pelé com 77 em 91, ou seja, olha a média do cara, né? É ridículo. Né? Mesma coisa, Ronaldo, 62 em 98 jogos. Agora você vê, Romário, 55 em 95, não tá tão longe assim da média do Memphis. Você pega Jairzinho, 33, ele é o 8º colocado, 33 em 81 jogos. Então, pô, cara, é uma média bem razoável essa do Memphis, muito bem razoável. E a gente falou aqui na contratação dele, né? A média dele na seleção é muito superior ao dos clubes. Ao contrário do Corinthians. No Corinthians ele tem uma média muito parecida com essa. Enfim, contando as assistências e tal, a participação de gols dele é praticamente um jogo sim, um jogo não. Então, a gente não pode reclamar da contratação do Memphis Depay, não. Na época que, não lembro exatamente, mas teve uma época que lançaram o contrato do Memphis, né, que era um absurdo, quanto o Corinthians tinha que pagar pelo Memphis, né. Agora, se você fizer a conta de quanto paga pro Coronado e quanto paga pelo Memphis, eu acho que por gol vai sair muito mais barato. Ah, sim. Por gol e assistência que eu tô falando, né? Participações em gol. Vai sair muito mais barato, né? Participação em gol, até o Hector Hernandes é melhor que o Coronado. Não, eu tô falando de dividir o valor do... Mas o salário do Hector Hernandes deve ser... não sei. Um quinto, no máximo, do que o salário do Coronado. Do que estão falando, né? E o que eu acho mais insano é que você vê... É aquela coisa que o Corinthians dá notícia, né? Ah, sim. Então... Sei lá, quando contrataram o Memphis, tudo bem, o Corinthians tá pagando metade do salário, até metade é patrocinador, tal, não sei o quê. Beleza, é uma grana? É uma grana, claro que é uma grana, né? Aí me vai, só pra citar o adversário aqui, me vai o Santos e contrata o Neymar 115 milhões pra jogar 5 meses. E aí isso não é um escândalo. Cara, com o que estão pagando pro Neymar, faz a conta aí, 115 milhões por 5 meses dá quanto, cara? 20 e tantos milhões por mês? É ridículo. Essa semana não mudou grandes coisas fora de campo, né? O presidente continua sendo Osmar Stabile. O Augusto Melo tinha entrado lá com uma liminar, mas a Justiça Comum não autorizou ele a voltar à presidência do Corinthians, até porque não ia conseguir mesmo. E ele continua, o Augusto Melo, sem explicar a história do intermediário lá. Ele tá tentando e dando entrevista, mas não explicando nada, né? Enfim, então... E o Omar Stabile já levantou da cadeira ou ainda continua lá? Acho que ele está colado na cadeira ainda. Essa história dele na cadeira me lembra o Fernando Henrique Cardoso com a prefeitura aqui de São Paulo nos anos 80, lembra? Faz tempo isso, hein, Gibson? A gente é velho, cara, pra fazer o quê? Eu fiquei traumatizado por causa disso, não foi nem porque o Fernando Henrique perdeu e o Jânio ganhou, porque a gente era moleque, quando era moleque, a gente tá pouco se fudendo quem ganha e quem perde. Mas eu fiquei traumatizado porque o filho da puta do Jânio ganhou e eu andava de skate.
e ele botou a GCM em cima atrás de todos os skatistas de São Paulo. Então eu andava de skate na Paulista, descendo na Rebouça, fugindo da GCM. Levou borrachada? Não cheguei a levar porque eu andava bem de skate. Mas eu fugia da GCM pra andar de skate. Então por isso que eu lembro bem dessa eleição do filho da puta do Jânio. Bom, fora de campo, começou a reforma do gramado na Neoquímica Arena, né? Que era tanto falada, enfim, que no começo do ano não teve tempo e tal. Começou, diz que vai estar pronto pro dia 13 de julho lá, a data que o Corinthians volta a jogar, né? Enfim, eu queria trazer para a Irmandade agora a discussão da SAF, né? Eu lembro que um tempo atrás eu perguntei aqui para o pessoal da Irmandade e a Ana e o Dudu foram mais favoráveis a uma SAF no Corinthians e eu e o Gibson ficamos mais contra a história da SAF, né? E nos últimos tempos apareceram modelos de SAF diferentes do que a gente estava vendo acontecer aqui no futebol brasileiro até então, né? Teve o modelo da Safiel, que, enfim, eu vou passar um trecho do vídeo, o cara vai explicar melhor, mas é um grupo de empresários que se reuniu, um grupo de empresários, isso é legal comentar, né? Eles se conheceram ou perceberam, enfim, que podiam se conversar e tinham interesses em comum no Corinthians através da vaquinha da Gaviões, da vaquinha da Fiel. Quando os doadores foram divulgados, né? Esses empresários se reconheceram ali, enfim, amigos ou contatos fáceis de fazer e se juntaram, tal, conversaram até chegar nesse modelo da Safiel que eles estão apresentando e já fizeram algumas entrevistas e tal, um modelo que tem ganhado bastante repercussão nas redes sociais aí. E teve uma SAF que ainda não está sendo tão falada assim, e eu não consegui achar oficialmente. Enfim, o Vinícius Cascone, diretor financeiro do Corinthians, enfim, ele apresentou um modelo de SAF para Gaviões numa reunião, né? A gente não tem a palavra dele oficial, eu vou passar um trecho aqui da Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar explicando um pouco o que ele ouviu dizer que é esse esquema. Enfim, eu vou passar um trecho do Marcelo Teixeira, acho que é Marcelo, agora não vou lembrar o nome dele aqui. Enfim, tá o nome dele aqui, ele que está sendo a cara do Safiel. Eu vou passar um trecho da entrevista que ele deu para Marília Ruiz, no canal Derby Todo Dia, né? Peço licença para passar esse trecho sem autorização, desculpa, mas quem quiser saber mais, vai lá visitar o canal Derby Todo Dia da Marília Ruiz. Basicamente você pede licença sem pedir licença, é isso? Exatamente. Bem, mas vai lá, é legal ver a entrevista e tal. Eu acho que foi a mais direta. Ele deu uma entrevista em outros canais. É sério, a entrevista dela foi a mais reta. Assim. Ele deu uma entrevista em outros canais, mas os caras começam a falar de outras coisas, enfim. Essa foi a mais fácil de entender o modelo. Por isso que eu coloquei. Deixa eu passar aqui para vocês. De fato, a gente se conheceu na condição de doadores da Arena, porque a Gaviões abriu a lista, né, abriu os nomes. As pessoas começaram a fazer contato e resolveram se encontrar para conversar e para pensar, poxa, como a gente pode colaborar com o Corinthians de fora para dentro? Como é que funciona a estrutura? Você imagina que todas as propriedades de futebol do Corinthians vão para uma empresa nova. Essa empresa ela já vai operar em regime e de acordo com a legislação da SAF. Quem são os donos dessa SAF? De um lado, o Parque São Jorge, e o outro sócio seria a Invasão Fiel S.A. É como se você tivesse dois CNPJs, o CNPJ do Parque São Jorge e o CNPJ dessa empresa que detém as propriedades do futebol. Você faz a separação. A Invasão Fiel S.A. ela vai ser formada por aproximadamente 60 mil cotistas. Nós criamos 6 classes de cotas para corintianos de todos os bolsos. Elas vão de R$ 2.500 a R$ 10 milhões. Basicamente, é um CPF por cota. O investidor pode comprar mais do que uma cota, entretanto, ele vai ficar com um poder de voto só. E criamos uma 7ª categoria de cota, que é uma cota especial para o torcedor organizado. Então, não é um projeto de compra majoritária, não é um projeto de SAF de dono, e é uma sociedade, de fato, entre fiéis investidores, torcedores e o Parque São Jorge, que vai continuar tendo, de acordo com o nosso desenho, a maioria do capital, embora a governança e o controle da gestão fique nas nossas mãos. A nossa meta de captação é 1,6 bilhões para fazer um aporte no Corinthians, não necessariamente no mesmo valor, mas um valor muito próximo a esse. Tá? Não é 1,5 bilhões para contratar jogador, né? É 1,5 bilhões para resolver dívida, quitar a arena, criar um capital de giro para o clube operar. Você tem de um lado conselheiros de administração, do outro lado conselheiros de fiscalização, e você tem uma terceira estrutura
separada, que é uma estrutura executiva, que aí sim os conselheiros de administração contratam e supervisionam o CEO, e o CEO ele tem toda a autonomia para fazer a gestão de acordo com as metas e com o orçamento que foi disponibilizado a ele pelo Conselho de Administração da Safiel. Nesse desenho, são 5 conselheiros de administração, 3 seriam da Safiel e 2 do Parque São Jorge. Então, nós teríamos a participação do Parque São Jorge na gestão, sim. Esses 2 conselheiros de administração representariam o Parque São Jorge. Entretanto, é condição sine qua non do nosso negócio, o controle da administração seria da Safiel, seria do sócio minoritário nesse caso, né? Tudo isso é construído via acordos de acionista e contratos que são feitos. Então, depois de 5 anos, o Corinthians, saneado, com a credibilidade lá em cima, é um momento onde a gente tem planejado uma oferta pública de ações. Esse é um momento onde os investidores que acreditaram no projeto e compraram as cotas na largada vão ter a opção também de negociar suas cotas, se assim eles desejaram. E a gente acredita que com uma valorização muito significativa do seu capital. A gente tem o objetivo de apresentar essa proposta para o Parque São Jorge, se tudo der certo, em 1º de setembro. É isso aí, o Carlos Teixeira aí da Safiel, desculpa, eu tinha esquecido o nome completamente dele, explicando o modelo da Safiel aí que o pessoal tem comentado mais nas redes e tem sido mais falado até o momento. O que você achou desse modelo, Gibson? Vamos por partes. Por definição, eu sou contra SAF, né? No futebol, por uma simples razão. A função de uma empresa de capital aberto é basicamente dar lucro para acionista. Essa é a função dessa empresa. Então, não é necessariamente fazer o melhor para o time, e sim fazer o melhor para os investidores. Essa é a lógica por trás. Se acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, legal, mas a gente pode ver pelos exemplos que geralmente não acontecem as duas coisas. Dito isso, esse projeto, o clube continuaria sendo dono, né? Aliás, ele é muito parecido com o que acontece na Petrobras hoje em dia, né? A Petrobras hoje em dia é 50,001% lá do governo e o resto é ação aberta no mercado, né? Mas isso obriga o governo, que é o sócio majoritário, a se portar, né, com a lógica de mercado. Tem que se maximizar a ação. Mas eu acho esse projeto muito mais interessante que qualquer modelo de SAF que teve aqui no Brasil até agora. E se desse certo, seria a chance para sanar as finanças do clube definitivamente. Né? Então, assim, o projeto é muito interessante. Né? Eu tinha uma dúvida, que era assim, o cara comprar uma cota de 10 milhões vai ter o mesmo voto do cara comprar uma cota de 200 pau? Vai, pelo que ele falou, vai. Então tudo bem. Eu acho mais democrático, tem mais a ver com o Corinthians. E esse projeto de abrir depois de 5 anos numa oferta pública de ações, se esse projeto for bem executado em 5 anos, quem comprou essa cota inicial vai ganhar uma bela grana em cima, né? Porque vai valorizar muito, né? E o pessoal todo mundo vai querer botar grana em cima. E uma oferta dessa feita com sucesso injeta muito mais dinheiro no clube. Mas muito mais dinheiro no clube. Então eu acho que essa é uma proposta que, assim, tem que ser bem considerada, tem que ser tudo discutido com calma. Mas essa é a única proposta de SAF até agora que me despertou interesse, assim, né? E eu acho que é viável, né? E o clube continua sendo dono do time. As duas propostas, só para adiantando já a outra proposta que eu vou passar aqui também, tem essa divisão, né? Vai ter que dividir o clube social do futebol. Isso é... Enfim, a gente vem falando disso toda a eleição, a gente fala disso, né, Gibson? Precisa separar. E esse é o principal empecilho para qualquer uma intenção, porque para haver essa separação, os conselheiros precisam votar por essa separação, né? Então, o conselheiro que hoje manda em tudo, falava, não, agora eu só vou poder mandar na piscina, na quadra, e o futebol vai ser uma outra história, enfim, vai ser uma outra viagem para eu conseguir botar meu bedelho ali, né? Ana e Dudu, vocês querem comentar também sobre esse modelo da Safiel? Depois eu vou passar um modelo que foi apresentado para Gaviões, para a gente discutir também. Eu não conheço o segundo modelo que você vai passar, eu nunca tinha ouvido falar, eu só ouvi falar o da Safiel, na verdade. E eu achei muito interessante, né, isso que o Gibson falou, porque todo mundo vai ter possibilidade, vai ter a mesma condição de voto, né, tem uma condição especial para quem é de algumas torcidas organizadas, né, vão conseguir comprar mais barato.
Mas eu achei... E só um detalhe, ele falou ali, eu não coloquei, né, nesse trecho, mas ele fala que as torcidas organizadas vão ter uma cadeira no conselho de fiscalização. Isso eu não sabia. As torcidas organizadas vão conseguir colocar um representante para fiscalizar os outros conselheiros ali, nesse modelo da Safiel, né? E eu acho muito mais interessante, né? Porque me parece que quem for esses dos conselhos, pelo que eu li, tá? Em alguns lugares, vai ter que se responsabilizar pelos gastos. Então não vai poder ter gastos assim aleatórios como a gente tem visto até agora. E também vai parar com essa palhaçada que nós estamos vivendo aí há 2 semanas, né? Que nós estamos brincando, mas o cara ficou lá grudado na cadeira 3 horas e entra com processo e sai com processo, né? Assim, por mais que a gente desconheça um pouco esse modelo de SAF, o modelo hoje atual é muito ruim. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Não sei se é exatamente esse modelo ou se o outro modelo que você vai mostrar que eu não conheço, tá? Mas que não dá para continuar do jeito que tá, não dá. E na SAF tem muito, ainda mais nesse modelo da SAF, tem muito mais gente participando. Então não é aquele cara que foi eleito ali com o grupelho dele, que fica mandando nas operações do clube. Então não vai formar panela lá dentro, já começa daí. Segundo que a aprovação de contas é completamente diferente do que de um clube de futebol. E se abrir, que nem o projeto depois de 5 anos, fazer lançamento de ações na bolsa, cara, aí você fica sujeito a uma fiscalização grotesca, bizarra e muito pesada de contas, né? Que, enfim, vai impedir qualquer maracutaia dessas aí. O Corinthians, se tivesse sido bem administrado, a gente nem estaria tendo essa condição, né? Essa pergunta aqui, não precisaria estar com todo esse tipo de problema. Sobre a questão agora, particularmente da SAF, colocando essa disposição de cotas de cadeiras, eu acho super interessante. Acho até válido, eu também não conheço tão bem a outra proposta, mas enfim, a gente tem que aguardar para ver, mas enfim, é muito legal isso. O modelo que eu vou mostrar agora é um trecho do Thiago Salazar, que ele trabalha na Gazeta Esportiva, né? Ele está no podcast da Gazeta Esportiva, explicando o que foi apresentado pelo Cascone para Gaviões da Fiel. Então, eu faço essa observação, assim, o que o Cascone, o que o Thiago Salazar disse que o Cascone propôs para Gaviões, né? É um modelo Você vai passar um trecho com autorização? Sim, só para eu saber. Sem autorização, de novo. Breaking the law, como diz o Judas Priest. Vambora. Exatamente. Mas quem quiser, se inscreve lá no canal da Gazeta Esportiva, o Thiago Salazar, o pessoal está discutindo muita coisa legal lá, trazendo essas informações, quer dizer, pouca gente conhecia esse modelo, E é curioso, né? Eu acho que deviam se discutir mais isso. Enfim, são só 2 também. Daqui a pouco aparece outro modelo aí, outra coisa. Mas deixa eu passar aqui, então, esse trecho da Gazeta Esportiva, o Thiago Salazar explicando. Vinícius Cascone foi à quadra da Gaviões e entregou ali um modelo, um projeto no estilo do Green Bay Packers, time da NFL dos Estados Unidos. Então a ideia é o seguinte, vamos lá. Qualquer torcedor aí pode se tornar um cotista, um sócio do futebol. Você tem que comprar um título de R$2.000. Se você comprar esse título de R$2.000, você tem direito a votar e a se candidatar. A manutenção, depois desses R$2.000, pagou R$2.000, você tem um título. Opa, você tem um direito adquirido. A partir disso, você precisa ficar de implante com uma anuidade de R$120 por ano. Uma anuidade. Só que, vamos lá. Se você faz uma parceria com um banco, se o banco comprar 500 mil, nós estamos falando de R$1 bilhão que o Corinthians recebe à vista. E a ideia inicial é o quê? Pegar esse 1 bilhão, um exemplo, e mandar direto para o pagamento das dívidas direto. Você resolve, você quita a dívida do Corinthians. E aí as pessoas se relacionariam com esse banco. Por quê? Por que é vantagem para o torcedor? Porque ele pode falar, eu não tenho R$2.000 aqui agora para comprar o título. Tá bom, o banco comprou. Aí você vai lá no banco, paga isso em 12 vezes. E a partir do outro ano, R$120 por ano. No projeto diz que 10% da receita do futebol iria para o clube social. A galera vai gostar. 10%, cara, o Corinthians arrecada mais de R$1 bilhão. Dentro do clube social, não mudaria nada. O futebol ia ser separado. Ia ter um grupo de administração de 21 pessoas. 11 eleitas pelos sócios do Parque São Jorge. 10 eleitas por estes sócios do futebol, que compraram a cota. Esses compraram a cota, eles podem votar e se candidatar para ser um desses 10 aqui. Esse grupo de 21 vai eleger 3 caras. Esses 3 vão tocar o clube, ou o futebol do clube. Esse comitê de 3, né? Essa diretoria de 3, só que um deles vai ser o responsável. É como se fosse o primeiro-ministro. Esse cara vai ter autonomia total e vai tocar o clube com decisões desse colegiado de 3. E aí vai tocar do jeito que ele achar melhor. Só que ele vai ter
aí um estatuto novo, com normativas. De olha aqui, ó, se você fugir do orçamento, esse grupo de 21 pode te tirar. Assim, ele vai ser constantemente pressionado e fiscalizado pelos 21, que serão constantemente pressionados por muita gente. Por quê? Porque agora o quadro de votantes É imenso. é imenso. Você entendeu? E esse primeiro-ministro pode ser um desses 11 ou um desses 10. Pode ser alguém que veio lá da rua, Sim. e foi colocado ali. Sim. Não vai ser SAF. Não vai vir um empresário de fora. Mas você vai abrir oportunidade pra gente de fora. Sim. Quem fez essa proposta, o Vinícius Cascone, ele acredita que assim eu atendo o clube social, porque o clube social vai ganhar muito mais dinheiro do que ele ganha hoje. Assim eu atendo o ansejo do torcedor que quer votar. Assim eu mudo a estrutura política do clube que está engessada e viciada, fazendo de fato um grupo gestor ali e 3 com autonomia. Assim você pega uma grana que vai entrar de imediato e manda direto para o pagamento da dívida e paga essa dívida. Tá aí o modelo que foi apresentado pelo Cascone para Gaviões da Fiel. É um modelo um pouco diferente, né, Gibson? Do que o que a gente viu da Safiel. Quer comentar aí? Então, eu tinha lido menos sobre esse modelo, mais sobre a Safiel. Esse modelo tá meio que na miúda. Enfim, não foi esse trecho do site. Eu não encontrei mais nenhuma grande informação sobre esse modelo, mas enfim. Então, a primeira impressão que eu tenho, enfim, dele falando é que ainda é uma ideia muito genérica. Não foi depurada essa ideia. O da Safiel já me parece uma coisa que foi muito mais estudada, sei lá, rodaram os números, né? Você vê, ele fala no número, ele fala, se ia pegar 1 bilhão, vai... Tá muito na base do si, cara. Isso aí tem que rodar número, tem que fazer estudo, enfim. Aqui eu acho que vale aquela observação que eu fiz. É um terceiro falando de uma conversa que aconteceu entre o Cascone e o Gavião. Realmente, é muito mais... O outro é um cara direto, o cara tá envolvido na história. Então, acho que se fosse o Cascone vindo a público falar, ele talvez tivesse números, essas informações mais precisas. Mas realmente passa essa impressão de ser uma coisa mais... Enfim, só fazendo... Esse modelo que ele propõe... Outra coisa que eu não gostei, essa história de ter 10 conselheiros, não sei, 11... Cara, 21 conselheiros, bicho. Cara, sei lá, me parece coisa de repartição pública, velho, saca? Assim, não precisa tanta gente assim, velho. Calma. 21 pessoas, cara. Parece coisa do Senhor dos Anéis, sabe aquela coisa que não acaba mais? Aquele filme que, bicho, tem personagem que sobra, não faz sentido e... Depois de 10 horas de filme, você fala, foi isso? Então não precisa, velho, né? E essa aí de você também... envolveu o banco poder comprar, sei lá, quantas cotas, aí o cara compra do banco. Cara, isso já me pega um pouco também, pra ser bem honesto, assim, né? Eu acho a outra proposta mais... E a outra proposta, além de mais interessante, se feita direito, como eu falei, a hora que eles abrirem essa oferta pública de ações, vai trazer muito mais dinheiro do que esse modelo que eles estão propondo. E outra coisa também que me deixou assim, cara, 10% pra sede social, puta que pariu, mano. Ô, bando de chupim do caralho, que 10% meus ovos, cara. Pra mim tem que separar. Sede social é uma coisa, clube é outra, bicho. Tchau, foda-se. Que no outro modelo era 50, enfim, ou mais por cento ficaria com... Não. Imagino que uma venda futura, por exemplo, de ações, a parte social poderia vender as dela lá e ficar com 50, enfim, não sei como é que seria essa... Não sei se prevê, enfim, essa devolução de dividendos para sócios. Se houver dividendos, no outro modelo, mais de 50 vai para o clube social, entendeu? Aqui é 10, nesse modelo é 10. Eu acho que não tem, então, acho que não tem dividendos, esse é o lance. O que eu falei. O outro modelo da não SAF, tem dividendos, Só oscila o preço em mercado, mas o clube não paga dividendos, né? Nessa segunda proposta, por outro lado, tem a história do banco, ajudaria o torcedor que não vai ter R$2.000 aí para colocar e votar, ele pode dividir isso em parcelas e tudo mais, por isso que seria um pouco mais democrático e seria cotas iguais, né? Não tem essa divisão de cotas que nem no outro modelo, né? Enfim, Ana, Dudu, Gibson, vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu concordo com o Gibson. O outro tá mais esclarecido. Ele tá mais... tá com uma proposta aparentemente melhor. Mas volto a falar, que nem você frisou bem aí, cansou de falar que é um terceiro falando. Mas enfim, acho que é um esboço, são ideias. Mas se for para ser mais ou menos nesse sentido, acho que é interessante do que SAFs que existem hoje aqui no futebol brasileiro. Sinceridade, eu fiquei com um pouco de pé atrás nesse último que eu vi, porque eu achei que não vai trazer gente nova. Eu acho que vão ser as mesmas pessoas que vão comandar o futebol do Corinthians. As mesmas pessoas que já estão lá, que têm dinheiro, vão comprar cotas, vão ser escolhidos lá entre os 21 lá,
e vão ficar entre os 3, e eu acho que vai ser a mesma coisa que nós estamos vivendo agora. Eu fiquei com essa impressão. É a primeira vez que eu ouvi essa proposta, mas eu fiquei com essa impressão, assim, de que, tipo, não ia mudar as pessoas que comandam lá. E eu acho que eu já tô um pouco de saco cheio dessas pessoas que estão lá no Corinthians há muito tempo mandando, e a gente viu que, mesmo quando você vota na oposição, não muda muita coisa. Assim, é possível mudar, né? É possível mudar e é possível continuar, enfim, nesse modelo que foi apresentado. São 21 lá, 11 vem do clube, 10 de fora. Eu acho que esses 10 de fora, você imagina o que vai ter para você conseguir votar, né? Passando esse projeto, qual é a chance de ter um influencer lá entre esses 10? É muito grande, né? Cá entre nós, todos os influencers do Corinthians vão comprar e vão tentar se colocar ali, né? Para poder decidir e eventualmente até virar presidente ou primeiro-ministro, enfim, como estão falando ali, do clube. E se for assim, né, Gibson, já estou colocando que a gente vai fazer a chapa da Irmandade aqui e pedir voto para Ana ser a nossa representante lá no Coringão, de repente, a futura presidente do Corinthians aí. Enfim. Ô Gui, mas nesse sentido, eu não sei se a gente faria campanha para a Ana ou para o Gibson, né? Seria legal ver o Gibson lá de presidente também. Foda-se a Copa do Brasil. Imagina, prioriza o brasileiro. Quente, põe o time inteiro aí, não joga. Quem mandou se preso na primeira reunião? Não joga. Pode dar WO. Seria interessante. Eu ia sair preso na primeira reunião, cara. Nem... Eu acho que a Ana tem mais chance. Eu sou muito mais a Ana também. Não, eu não entendo mais nada de finanças. Não, mas se tiver... Você acha que os caras atendem lá? Então, Ana, mas quando tiver dúvida, você me liga. Né? Tá bom. Eu fico de assessor, eu sou só assessor. É que nem tinha o Derico na Jô Soares, assessor passou uns aleatórios. Diretórios. Como é que tem agora em cargo de deputado, bancada coletiva? Você vai representar a bancada coletiva da Irmandade lá. Não, mas bancada coletiva tem que fazer rodízio. A gente não vai rodízio, eu não quero rodiziar. Deixa a Ana lá, mano. Enfim, mas tá aí os dois modelos, tem diferenças, tem semelhanças, né? Acho que a participação do clube social, participação dos torcedores, venda de cotas. Eu acho que essa discussão só tem a crescer. E o mais importante é que o estatuto precisa ser mudado, né? O estatuto do Corinthians precisa ser alterado para permitir essa divisão, né, entre clube social e futebol, e depois permitir que entre uma nova forma de se administrar o futebol, que ninguém aguenta mais o que está acontecendo no Corinthians nos últimos anos, né? Enfim, acabou o jogo, Ana? Acabou, 5-0, o Corinthians venceu o Internacional com propriedade. E agora, na quarta-feira, joga a última rodada com o Cruzeiro, que é o líder do campeonato. Vai ser o líder do campeonato, como já disse o Dudu. Mas eu acho que vai ser um jogo bem interessante, que não é um horário fácil de se assistir, né? Porque é quarta-feira às 3h, mas se alguém tiver a oportunidade de conseguir assistir, acho que vai ser um jogo bem interessante, Corinthians e Cruzeiro. Corinthians numa ascensão, jogando melhor. Hoje até poupou algumas jogadoras e mesmo assim conseguiu uma vitória excepcional. Na Fazendinha esse jogo? Fazendinha, tá? Corinthians e Cruzeiro feminino, Fazendinha. Porque de dia pode, né? O clássico, né? Vai ter jogo pelo Corinthians, volta a jogar pelo Paulista, enfrenta o time do Jardim Leonor aí. Bom, meus amigos, então acho que é isso. Vamos encerrando esta live, este podcast 442. Mas não sei antes, o Dudu lembrar nossas redes sociais, certo, Dudu? Opa, vamos lá. Lembrando que estamos só ao vivo no YouTube, mas também temos o Facebook, o Instagram, o Telegram, o iTunes, o Deezer, o Spotify, SoundCloud, TikTok, o Twitter ou X e o Blue Sky. Todos eles com Irmandade Corintiana, exceto no X ou no Blue Sky, que é a Irmandade Timão. É isso, Dudu. Muito obrigado. Ô, Ana, semana que vem estaremos... A gente não está... De férias. É isso, né? Eu e você não, né? Porque você vai ter que me passar um relatório das bravas. Sim, eu não vou estar de férias, mas... Mas não vai ter a live, não vai ter a nossa live. Voltamos só depois do próximo jogo do Corinthians, teoricamente marcado lá para o dia 13. Na verdade tá marcado para 12 a confirmar, né? Porque 13 é a final desse Mundial, então... Muito provavelmente, por questões de TV tudo, talvez os jogos sejam dia 12, dependendo da situação aí. Bom, meus amigos, fica ligado aí que a gente... Uma hora a gente volta. Falar hashtag depressão. Depressão por quê, Gibson? Assim fazer live, porra. Bom,
vamos encerrando então a nossa live. Muito obrigado pela participação de todos. Aguardamos vocês daqui a um mês. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!